É engraçado pensar como a gente tenta espremer, sabe, centenas de anos de navegação portuguesa, imigração italiana e umas estratégias de marketing super modernas num único fim de semana. Sim, parece um roteiro meio caótico de filme. Exato, mas é literalmente o que acontece nas mesas e na economia de um bairro como Santo Amaro toda vez que a Páscoa chega. E antes da gente mergulhar nessa verdadeira alquimia, eu quero deixar um agradecimento imenso pela audiência de todos que acompanham a nossa análise. Com certeza, é muito bom ter essa companhia. É um privilégio, né? E eu anuncio com muito orgulho que esta é uma produção da BD Comunicação, que é essencial para fazer esse conteúdo chegar até quem nos escuta. E essa mistura, sabe, de eras e culturas é justamente o que torna a nossa conversa de hoje tão rica. O nosso foco hoje é a matéria de Páscoa da colunista Kellen Kuhn. Que saiu na segunda edição bimestral da revista BDE, sua vitrine regional, certo? Isso mesmo. O texto dela mapeia as tradições à mesa e também as oportunidades de empreendedorismo nessa época. Ela mostra como uma data que é milenar acaba se transformando num motor gigante de economia criativa. E de resgate de memórias afetivas através da comida, né? Porque pra gente não ficar só na superfície do ovo de chocolate, a gente precisa olhar pro alicerce cultural que a Kellen descreve. Totalmente. A mesa brasileira funciona quase como uma linha do tempo comestível. Nossa, eu adorei essa analogia. E a matéria destaca 3 pilares principais dessa linha do tempo. O primeiro é o bacalhau. E olha, como advogada do diabo aqui, eu fico muito intrigada em como um peixe salgado virou artigo de luxo. É muito louco isso, né? Pois é. Originalmente, era só uma ração de sobrevivência naval para os portugueses não passarem fome nas caravelas. Como que isso vira símbolo máximo de celebração? Então, essa transição de comida de sobrevivência para a iguaria cara tem tudo a ver com a intersecção entre a logística e a religião. Ah, as regras de jejum. Exatamente. O bacalhau seco resolvia aquele problema técnico de conservar proteína numa época que não tinha geladeira. Aí, quando a Igreja Católica estabeleceu as regras de abstinência de carne vermelha na Quaresma, a população precisava de uma alternativa calórica. Entendi, e o bacalhau entrava perfeito nesse vácuo. Sim, entrava perfeitamente. E ao longo dos séculos, a imigração portuguesa transformou essa, digamos, necessidade logística numa identidade cultural fortíssima no Brasil. Pratos como o bacalhau com natas ou o Gomes de Sá, que a revista cita. Pois é, não são só comida, eles são arquivos históricos servidos em travessas, sabe? Eles preservam a memória de como nossos ancestrais se adaptaram aqui. É uma herança inegável mesmo. E avançando um pouco nessa linha do tempo, a gente sai dos navios portugueses e entra na época da industrialização paulista, com a imigração italiana. Aí a sobremesa entra em cena. Isso, através da Colomba Pascal. Porque a gente esquece que o Brasil era o país da farinha de mandioca e do milho. Essa cultura de farinha de trigo, de ter padaria em cada esquina, tem uma assinatura italiana gigante, né? É uma influência estrutural. Alterou o paladar do estado de São Paulo inteiro. A colomba, que é aquele pão doce fermentado em formato de pomba, para simbolizar a paz, é um produto direto disso. E as padarias viraram centros de convivência nos bairros, né? Com certeza. A revista aponta muito bem como a colomba se enraizou. Hoje é impossível pensar no feriado paulistano sem ver as vitrines das padarias lotadas com aquelas caixas. Deixou de ser algo só das famílias italianas. Virou patrimônio afetivo da cidade inteira. Mas aí a gente chega no terceiro pilar dessa construção gastronômica, que é o grande protagonista comercial de hoje. O ovo de chocolate. Sim. E eu confesso que, lendo a matéria, eu fiquei chocada. Porque a gente cresce achando que ovo gigante de chocolate sempre existiu lá desde a Idade Média. Todo mundo acha isso. Né? Mas a revista lembra que o cacau, como estrela da festa, é super recente, coisa do século XX. E pior, o Brasil é um dos poucos lugares no mundo onde a data gira em torno de ovos trufados e gigantes. Pois é, lá fora a tradição é mais aqueles ovinhos escondidos no quintal, né? Exato. Como foi que a gente tropicalizou e agigantou tanto essa tradição por aqui? A resposta está numa confluência econômica do século XX. Primeiro teve o auge da produção de cacau na Bahia. Que deixou a matéria-prima abundante. Sim. E segundo, a gente teve um desenvolvimento muito forte do varejo e das estratégias de marketing de massa no Brasil.
A cultura do ovo gigante virou uma ferramenta genial de agregação de valor. Faz sentido, porque vender uma barra de chocolate de 300 gramas é uma coisa. Exato. Mas moldar essa barra em formato de ovo, colocar uma embalagem brilhante, pendurar no teto do mercado, isso muda tudo. Transforma um doce num artigo de presente premium. Nossa, é verdade! E toda essa herança enorme deságua na realidade de quem vive hoje num bairro como Santo Amaro, lá na zona sul de São Paulo. A revista foca muito nesse efeito Santo Amaro. Sim, porque o bairro vira um ecossistema pulsante nessa época. Vira. Cheio de confeitarias artesanais. Mas assim, eu vou fazer a chata de novo. Porque a gente ouve muito aquele discurso de apoio o pequeno produtor. Mas, matematicamente falando, pagar mais caro num ovo artesanal, em vez de comprar a marca do hipermercado, isso altera mesmo a economia de um bairro gigante como Santo Amaro? Olha, altera, sim. E não é só discurso bonitinho de rede social. Não é só estética, então. Não, a análise da Kelly Kuhn mostra que o impacto é estrutural, através do efeito multiplicador. Funciona assim: quando alguém compra da grande indústria, a maior parte desse dinheiro sai do bairro na mesma hora. Vai para os acionistas, né? Isso, vai para longe. Mas quando a compra é a confeiteira independente ali de Santo Amaro, esse dinheiro continua circulando geograficamente. Ah, porque ela usa o dinheiro lá mesmo. Exatamente. Ela paga o fornecedor local de embalagem, contrata um entregador da região, faz as compras no mercado da esquina. Esse capital retido fortalece a infraestrutura do bairro inteiro. É um investimento direto na própria comunidade. Nossa, isso muda tudo. O dinheiro cria, tipo, uma teia de proteção no bairro, né? E mantém viva a cultura gastronômica local, que é fundamental. Tá, mas já que o comércio local tem essa força, como é que o pequeno artesão sobrevive no meio de tanta concorrência agora, em 2026? Porque fazer chocolate em casa é relativamente fácil. Então o Instagram fica lotado de oferta. A barreira de entrada é baixa mesmo. E a Kelly, que além de colunista é gastrônoma e nutricionista, ela traz estratégias bem específicas na matéria para quem quer se destacar, né? Traz sim. O primeiro ponto que ela defende é inverter a lógica de produção para anular o risco de estoque. Porque trabalhar com chocolate é caro e o clima não ajuda muito. Nem me fale. Derrete tudo. E qual é a estratégia dela? Ela recomenda focar totalmente no modelo de pré-venda e encomendas. Ah, inteligente. Demais. Em vez do pequeno produtor fazer 50 ovos e rezar para vender tudo, correndo o risco de encalhar no domingo, ele mapeia a demanda antes, só produz o que já está pago ou encomendado. Isso zera o desperdício, que é onde a maioria quebra. Exato. E garante um fluxo de caixa positivo logo de cara. É a diferença entre jogar num cassino e administrar uma empresa real, né? E tem outra questão que a Kelly levanta como nutricionista. Ela fala sobre fugir daquela guerra de preços com os mercados. Porque nessa guerra, o pequeno sempre perde para a indústria. Sim, a escala deles é imbatível. Então ela aponta alguns nichos como refúgios lucrativos, tipo ovos com menos açúcar, chocolate 70% cacau, o sem lactose e até o uso de castanhas brasileiras. E a lógica de focar nesses nichos é fascinante. Quem procura um ovo sem lactose não está procurando só um doce. Está procurando segurança alimentar, né? Exatamente. Quando o produtor artesanal domina essa técnica e entrega algo seguro e gostoso para alguém que normalmente fica excluído dessas datas, ele cria um cliente absurdamente fiel. A pessoa nem liga mais para o preço. A sensibilidade ao preço despenca. O consumidor aceita pagar o valor agregado porque está comprando inclusão e cuidado. A produção em massa quase nunca consegue entregar esse nível de personalização. Genial! E isso nos leva para um ponto super divertido da revista B10, sua vitrine regional, que são as tendências estéticas de 2026. A que mais chamou minha atenção foi o ovo em fatias. Esse é um conceito muito interessante. Demais! Em vez de uma casca inteira de um sabor só, o ovo já vem moldado e dividido em 6 fatias. Cada fatia pode ser um recheio diferente. Eu pensei na hora nas tapas espanholas. A graça é provar várias texturas, né? E resolve aquele drama da indecisão. O ovo em fatias é uma aula magna de design, viu? Porque resolve a dor de todo mundo. Para o cliente, tira a indecisão e ainda facilita na hora de cortar. Ninguém precisa mais pegar a faca quente e amassar o ovo todo. Nossa, é verdade. Sempre vira uma bagunça. E para o produtor,
O grande trunfo é o marketing orgânico. Como assim? Visualmente, uma caixa com as 6 fatias, cada uma com um recheio bonito aparecendo, é altamente instagramável. O cliente compra, tira foto e faz a propaganda de graça. As pessoas comem com os olhos primeiro, né? E para o pequeno produtor, fatiar permite usar restinhos de receitas diferentes, maximizando os insumos. Ele cobra mais por uma experiência de degustação em vez de vender só um ovo simples. É muito inteligente. E não para por aí. Porque a revista mapeou uma segunda tendência para 2026, que é o ovo Brook. Ah, o Brook. Gente, o conceito é absurdo de bom. A casca externa não é de chocolate, é massa de cookie assado. E o interior é recheado com brownie cremoso. É o casamento de duas coisas perfeitas. O Brook é a prova de que as sobremesas híbridas vieram para ficar. É uma tendência muito impulsionada pelas novas gerações. A geração Z adora isso, né? Sim, eles valorizam o que a gente chama de indulgência extrema e contraste de texturas. A crocância do cookie brigando com a densidade do brownie cria uma experiência sensorial muito mais complexa. Bem mais que só o chocolate derretendo na boca. Exato. E adaptar essa febre americana para uma casca de ovo mostra como os confeiteiros brasileiros são ágeis em ler tendências de internet e aplicar nas vendas. Maravilhoso. Mas olha, depois de tanta overdose de açúcar e sobremesas híbridas, a gente precisa equilibrar essa mesa. Com certeza. Porque a obsessão por doce instagramável faz muita gente esquecer que a verdadeira âncora do feriado é o salgado. É o momento de sentar à mesa com a família. E a Kelly trouxe uma receita na coluna que é um belo contraponto, a lasanha de bacalhau. É um prato que amarra toda a nossa conversa. Sim. E eu nem quero focar nas medidas exatas aqui, mas sim no conceito. Porque juntar massa italiana com a técnica portuguesa de conservar o bacalhau é colocar a história de São Paulo numa assadeira só. É uma síntese cultural formidável. A base salgada leva as lascas de bacalhau, refogadas com cebola, alho, pimenta branca e umas raspas de limão siciliano para quebrar o peso do azeite. Nossa, me deu até fome agora. Mas o segredo que a Kelly isola para o sucesso dessa receita é a técnica do roux, que é o coração do molho branco. O famoso roux. A base de manteiga e farinha, né? Ela é bem clara sobre não deixar a farinha dourar. Exato, para não perder aquela cor clarinha do molho. E o pulo do gato é usar leite gelado, adicionando aos poucos sem parar de mexer. Isso parece contraditório, porque leite gelado na panela quente? Pura química. Esse choque térmico do leite gelado caindo na gordura quente é o mecanismo que impede o amido de empelotar. Garante aquela textura aveludada para o molho, que depois ganha uma noz moscada. Fascinante. Mas aí tem um detalhe na montagem que me deixou encafifada. A receita insiste que o molho branco não deve ficar espesso na panela. Tem que ficar fluido. Eu sempre achei que lasanha precisava de molho denso para não desmoronar. Muita gente acha isso, mas a resposta está na física do forno. Ah, é? Sim. Se o molho já entrar grosso na assadeira, o resultado final vai ser uma lasanha completamente seca. O molho tem que entrar líquido porque ele é o veículo de hidratação da massa. Ah, a massa bebe esse líquido lá dentro. Exatamente. Durante os 40 minutos de forno, a massa da lasanha absorve o líquido para cozinhar e o amido, tanto do molho quanto da massa, continua gelatinizando no calor. Ou seja, a densidade cremosa se forma lá dentro do forno. Faz todo sentido. E a montagem que ela propõe ajuda muito nisso. Ela manda misturar umas 2 conchas desse molho ainda fluido direto nas lascas do bacalhau antes de montar as camadas. Isso cria uma liga na proteína. Garante que o peixe não esfarele quando você for cortar a fatia. É a técnica pura apoiando a tradição. E finaliza com parmesão para gratinar, óbvio. É a interseção perfeita, né? Uma assadeira dessa no centro da mesa não é só alimento. Ela ancora a família. Ancorou até a nossa conversa. E pensar que tudo isso acontece num fim de semana só. Pois é. Chegamos ao fim da nossa exploração de hoje. Que caminho a gente traçou, né? Das caravelas até o ovo Brook em Santo Amaro. E lembrando que todos esses insights sensacionais saíram da matéria da Kelly Kuhn. É uma leitura obrigatória para quem quer ver os detalhes dessas tendências. Total. Para quem nos ouve e quiser mergulhar de verdade nisso, a segunda edição bimestral da revista BDE Sua Vitrine Regional está disponível.
É super simples de acessar, o site é www.bdepromo.com.br. Isso mesmo. Eu vou soletrar para não ter erro. Tudo junto e sem acento, tá? www.bdepromo.com.br. Esse portal é a ponte para entender o dinamismo da região. Lá no site, quem tiver interesse pode ler as matérias completas. Dá para baixar a revista em formato PDF gratuito no celular. O que é super prático. E tem algo ainda mais interessante, que é solicitar o exemplar físico. A pessoa recebe o material impresso com toda a qualidade gráfica direto no endereço dela. E lógico, o portal é o espaço ideal para conhecer o trabalho incrível da agência BDE. Que tem esse foco tão bonito de registrar, conectar e valorizar a cultura de Santo Amaro e da Zona Sul de São Paulo. Exatamente. Fica então o nosso convite para explorarem o site. E para fechar a nossa análise de hoje, eu passo a bola para você deixar aquela provocação final para quem nos acompanhar ficar refletindo. Então, a minha provocação nasce daquela ideia de que a comida é muito mais do que nutrição, sabe? Ela é uma força econômica viva. Com certeza. A reflexão que eu deixo é a seguinte: da próxima vez que você sentar diante de uma mesa farta, num feriado, observe os pratos com uma lente diferente. Quantos daqueles itens estão só saciando a fome e quantos estão ali, silenciosamente, contando a história de resistência dos imigrantes enquanto financiam os sonhos dos vizinhos do bairro? Nossa, profundo isso. Quando a gente entende isso, a gente percebe que o que colocamos no prato molda ativamente o futuro da nossa comunidade. Perfeito. Fica essa reflexão belíssima. Até o nosso próximo estudo, pessoal.